de eleições, nós precisamos ter sabedoria e direção da parte do Senhor. Todos nós, hoje, temos como nos informar de maneira adequada sobre as propostas e tudo mais. Então vamos continuar fazendo isto. Um pedido desse que vos fala, eu creio que todos nós podemos ser bênção nessa questão que eu vou compartilhar. Por conta deste momento, nós já vimos no seio de algumas famílias problemas seríssimos de divergência, afetando as famílias. Eu estou falando daqueles grupos de família, sabe? Aqueles grupos de família. Isso está acontecendo, até separando pessoas. E eu não penso que isso seja bom. Cada um tem o seu posicionamento, todos nós o temos. Como cristãos, devemos observar os princípios da palavra de Deus. Então, o que eu gostaria de pedir para todos os irmãos, a começar em mim. No âmbito local, no âmbito do templo, vamos evitar qualquer pensamento. Agora, no local de trabalho, no seio da família pessoal lá, nas redes sociais as pessoas têm liberdade, é aberto, ok. Mas no recinto do templo, amados, por que eu estou pedindo isso? Porque também isso está provocando alguns problemas locais em algumas igrejas por questões de divergência. Mas, independente de qualquer situação, nós somos família de Deus, somos povo de Deus. Sim ou não? Isso não vai mudar, independente de quem estiver lá. Isso não vai mudar. Então, para evitar, vamos procurar caminhar nesse propósito. Eu creio que todos nós entendemos o que o pastor quis dizer. Amém, amados irmãos? Todos entenderam? Glória a Deus? Então, vamos caminhar assim porque é bom. Agora, fora do âmbito, fora das cercanias locais, né? Todas as pessoas têm a sua liberdade, né? Para se posicionar, para compartilhar, né? Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos abrir nossas Bíblias. A Pâmela leu o texto nesta noite. Os cânticos também, né? Foram entoados nessa direção. E é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje. Sobre reconciliação. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5:24, é um dos versos. Mateus capítulo 5, verso 24. Deixe sua Bíblia aberta, depois nós vamos compartilhar alguns textos, aí os irmãos poderão acompanhar também. Reconciliação. Reconciliar é restituir a paz. Mateus 5, 24. Reconciliar significa restituir a paz ou as boas relações perdidas. A ideia é de transformar inimizade em afeto. É uma mudança espiritual. Então, reconciliar significa restituir a paz. É o significado dessa palavra, restituir a paz. Quando duas pessoas, por situações ou outras, elas discutem, elas entram em algum tipo de peleja, algum tipo de dissensão, a reconciliação é quando essas pessoas procuram o caminho da paz. Isso significa reconciliar. E a Bíblia fala sobre reconciliação com Deus e também com as pessoas. Aí o texto de Mateus 5:24, Jesus disse: vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Então nós temos aí um exemplo, né, de reconciliação entre as pessoas, entre irmãos, entre familiares, entre amigos, enfim. Aqui o texto faz referência às ofertas que eram levadas, né? Antes de levar as ofertas, você vai primeiro e reconcilia com o teu irmão. Isso significa um restituir a paz, um refazer a paz. Mas também em Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, esse texto vai falar da reconciliação com Deus. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, em primeira instância, nós temos a reconciliação com pessoas. E também nós temos a reconciliação com Deus, que é através de Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos aprender, nós vamos observar que a reconciliação, ela nasceu no desejo do coração de Deus, em reconciliar o homem novamente consigo. Por quê? Por conta do pecado desde o Éden, quebrou-se a comunhão, quebrou-se a paz. Mas agora, esse Deus que foi afetado pelo pecado, ele quer reconciliar o homem com ele mesmo, consigo mesmo. Então nós temos a reconciliação entre as pessoas e a reconciliação com Deus. Quando o homem restitui ou vai reconciliar com Deus, ele está restituindo a paz com Deus e está restituindo aquela relação que foi perdida. Também em 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19, nós vamos aprender que toda pessoa que foi reconciliada com Deus, ela vai receber o que a Bíblia chama do ministério da reconciliação, que é a proclamação do evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios 18, 19, já lemos, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiou-nos a palavra da reconciliação. Sabe o que significa? Que Deus, ele comissionou aqueles que foram reconciliados com ele por meio de Cristo a exercitar o ministério da reconciliação, que é a proclamação das boas novas do evangelho da graça de Deus. Diga assim: eu fui reconciliado com Deus por meio de Cristo e recebi o ministério da reconciliação, que é quando eu vou proclamar o evangelho da graça de Deus àquele que ainda não conhece. Então veja bem, que eu me reconcilio com pessoas, com Deus, e quando eu faço com Deus, eu recebi o ministério da reconciliação para proclamar que esse Deus de amor, ele quer que o homem se reconcilie com ele. E é um privilégio nós sermos portadores desta mensagem. Esta mensagem que não pode cessar, independente das circunstâncias. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta noite, por estarmos aqui, e pedimos, ó amado Espírito, que o Senhor ministre, fale de maneira muito poderosa em cada coração nesta noite, que a Tua palavra, que é santa e poderosa, possa tocar os nossos corações, e que haja em nós uma alegria indivisível, porque fomos reconciliados contigo por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ao Senhor então seja toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Amém, amados? Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos ver os efeitos da reconciliação, o que a reconciliação, ela operou, o que ela produziu em nós, e também vamos ver como ela foi efetivada, como a reconciliação se tornou uma realidade. Primeiro, vamos ver como ela foi efetivada. Ela foi efetivada por Deus, por meio de Jesus. 2 Coríntios 5,19, a saber, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões. Então aqui nós podemos perceber que Deus, ele tem como propósito que o homem venha se reconciliar com ele. E o meio pela qual isso acontece é através de Jesus, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, diga assim, o mundo. Não é algumas pessoas, amados.
Jesus disse: vinde a mim todos cansados, oprimidos e sobrecarregados. Como também não há um tempo, não há uma idade. Todo ser humano terá ou tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. A Bíblia diz: reconciliando o mundo por meio de Cristo. Olha que privilégio. Até os homens com o coração mais vil, mais endurecido, ele pode ter a oportunidade de reconciliar com Deus. Mas às vezes o nosso coração quer nos enganar, tentando nos fazer acreditar que essa questão da reconciliação é para os bons. A Bíblia diz de maneira muito clara: não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, primeiramente, é por Cristo que a reconciliação veio a mim e a você. Segundo, é pela morte de Cristo. Efésios 2,16 diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por intermédio da cruz, nos fala da morte de Cristo. Eu me lembro de uma certa oportunidade, nós estudamos um folheto de evangelização, que tinha bem no meio uma cruz que apontava como sendo uma ponte, que liga ou religa o homem com Deus. Então, a reconciliação, ela foi através, e ela só ocorre por meio da cruz. A cruz sangrenta, a cruz de dores, de sofrimento, de sangue correndo. É através da cruz que o homem, ele vai reconciliar-se com Deus. Outra coisa, é pelo sangue do Cordeiro. Colossenses 1,20 diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a face da terra. E havendo feito a paz através do sangue da cruz. Então, para que o homem possa ter paz e se reconcilie com Deus, o caminho é através do sangue de Jesus. É através do sangue do Cordeiro de Deus. Houve um preço alto foi pago. E como dizia Billy Graham, não há salvação sem cruz, não há evangelho sem a cruz. Qualquer tipo de evangelho que não passar pela cruz, pelo sangue de Jesus, não é o evangelho da palavra de Deus. Porque somente através da cruz, somente através do sangue derramado é que há reconciliação com Deus. Amém, povo de Deus? Somente e unicamente através da cruz. Outra coisa importante, como foi efetivada a reconciliação? Quando estávamos ainda alienados de Deus. A palavra alienado significa retirado de alguém. Talvez você já ouviu alguém dizer: olha, tal pessoa, ela está alienada, como se fosse retirada do mundo. Ela está, mas não está alienada a tudo. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que quer acontecer, enfim. É alguém que nós chamamos de alguém alienado. Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22 diz, esse texto é fantástico. E a vós outros também, que outrora, no passado, antigamente, ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, primeiro, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse texto é tão claro. Ele fala de mim e de você. Outrora, antes, inimigo de Deus, fora dos princípios da palavra de Deus. Mas a estes que não tinham entendimento, operando obras malignas, ele nos reconciliou através da carne, do sangue do Cordeiro, para então sermos apresentados perante ele. Diga assim: o homem só pode ser apresentado diante de Deus por meio de Jesus. Ele é o único mediador, sim ou não?
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz para apresentar-vos perante ele santos. A palavra santo na Bíblia que significa separado. Então, é pela morte de Cristo que nós somos santificados e nos apresentamos. Está aí um mistério muito forte, porque talvez muitas pessoas possam dizer para você, mas como assim você fala com Deus? Você tem comunhão com Deus? Nós a temos por conta do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis. Diga assim: cristão não precisa viver carregando culpa. A Bíblia diz inculpáveis. Como é que eu vou levar uma vida cristã sem o sentimento de culpa? Porque a culpa, ela destrói. Uma pessoa, quando ela se sente culpado, amados, ela pode estar no melhor lugar do mundo, no melhor lugar do planeta, na cidade mais bonita da terra, mas se ele estiver sentindo-se culpado, nada está bom para ele, sim ou não? Mas através do sangue de Jesus, eu me apresento a ele inculpável. Se eu peco, eu tenho um advogado, e esse advogado é quem vai advogar a minha causa. Esses dias atrás nós estávamos conversando com uma pessoa, já de 80 anos, não é do nosso contexto, mas estava difícil para entender essa questão de Jesus como Salvador. Eu disse, vamos aqui prestar atenção em algo. É como se nós tivéssemos uma causa para apresentar na justiça. O que é que nós precisamos ter? A pessoa disse, um advogado. Falei, perfeito. Qual é a chance de alguém que tem um advogado bom ganhar uma causa de alguém que não tem advogado algum? E ela disse, é de alguém que tem um advogado. Eu disse, então, Jesus é esse advogado. É ele que se apresenta diante de Deus e diz, olha, eu morri por ele. O meu sangue foi derramado por ele. Eu ressuscitei por ele, eu voltarei por conta dele. Jesus é o advogado que vai advogar nossa causa. E a pessoa ficou olhando assim. Eu não havia entendido ainda, espero que tenha entendido isso. Amém, amados? Então essa questão inculpável não é pelas minhas obras, nem pelas tuas obras, é pela obra de Cristo na cruz. Eu me chego diante dele, a Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu chego diante dele e declaro, Senhor, falei contigo hoje, eu errei com o Senhor agora, eu percebo que entristeci o coração do Senhor, mas eu estou pedindo perdão. Naquela hora, amados, o sangue de Jesus, que já perdoou todos os pecados, ele vai perdoar a minha ofensa por quanto foi confessada, é o que diz a palavra de Deus. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí eu pergunto para você, tem alguém entre nós que é irrepreensível o tempo todo? Tem alguém aqui que é irrepreensível o tempo todo? É por isso que o homem precisa da obra de Cristo na sua vida, porque nós somos repreensíveis, mas quando eu e você somos reconciliados através da cruz, e eu chego diante dele e me apresento pelo sangue do Cordeiro, como os sacerdotes faziam no Velho Testamento. Eles chegavam lá no Santo dos Santos através do sangue. Eles se purificavam a si mesmos depois de muito tempo. Uma vez no ano, eles se achegavam e se apresentavam através do sangue. Então o sangue de Jesus nos torna irrepreensíveis na presença de Deus. Outra coisa, como foi efetivada a reconciliação? Quando ainda nós éramos sem força. Romanos 5,6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Diga assim, quando éramos fracos. Irmão, o ser humano é tão fraco, sim ou não? Nós somos tão fracos. A Bíblia diz que é Cristo quem nos fortalece. Eu vou dizer para você, como experiência minha, talvez possa te auxiliar. Esse é um grande segredo para viver a vida cristã até o último dia na presença de Deus. É considerar-se fraco, mas forte em Cristo Jesus. Amém? Quando éramos fracos.
Os fracos, eles vão entender a sua necessidade de ter um Salvador, porque ele não pode salvar-se a si mesmo. Agora os fortões, aqueles que se acham com conta suficiente para atingir por conta própria a sua salvação, se consideram os fortes. Feliz é você, bem-aventurado é você, que em Cristo Jesus somos fortalecidos para a glória de Deus. Então, quando éramos fracos, ele morreu pelos ímpios. Outra palavra, como foi efetivada? Quando ainda éramos pecadores. Esse texto é muito interessante. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos. Tem uma experiência muito interessante. Eu nunca me esqueci, já se passaram 30 anos. E um abençoado, ele queria passar pelas águas. E eu fiz com ele, na época, mais de 30 anos atrás, uma classe que nós chamávamos de doutrina. Lucindo dava classe de doutrina, né, Lucindo? Fiz 3 meses. Teve batismo, ele, não, ainda não. Fiz a segunda de mais 3. Mesmo material. Teve batismo, ele, ainda não. Teve o terceiro, mais 3 meses. Ele disse, não, ainda não, porque eu ainda tenho alguns defeitinhos aí para acertar. Aí eu digo para você, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Tem pecadores, amado, e pecadores costumazes. Uma coisa é pecar, outra coisa é manter-se nele, costumazes. E eu nunca me esqueço daquela experiência. Diga. Alguém disse que depois de alguns anos ele passou pelas águas. E um dia eu encontrei com ele. Ô, pastor Cida, eu falei, ô meu irmão, como que você está? Eu falei, eu estou bem. Você sabia que eu fui batizado? Eu falei, não sabia? Fui batizado. Depois de alguns anos, eu acredito que ele ainda chegou com alguns arranhões ainda, sabe? Mas talvez ele chegou melhor, né? Espero que sim. Mas a Bíblia diz, amados, que o Senhor morreu por nós. Quando nós éramos pecadores, alguém morre por alguém assim? Diga assim, só Jesus morreu por mim, sendo ainda pecador. Então assim foi efetivada a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus. Agora, 3 efeitos que a reconciliação trouxe, ou seja, 3 bênçãos decorrentes do homem ter se reconciliado com Deus por meio de Cristo. Primeiro, ele vai experimentar paz com Deus. Efésios 2:16-19. E reconciliasse ambos em um corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também àqueles que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O contexto aqui era entre judeus e gentios, ou estrangeiros. Os judeus por filiação através de Abraão e todos os demais chamados gentios ou estrangeiros, entre eles eu e você. Então esse texto nos diz que o Senhor evangelizou e trouxe a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. E que agora nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Meu irmão, agora nós temos uma família. Como é bom ter uma família! Posso te dar um testemunho pessoal? A Priscila, ela está morando em uma nova casa. E a Itália é uma região que tem poucas igrejas. Pouquíssimas igrejas. É bem poucas mesmo. E ela entrou no Face e ela descobriu uma igreja muito semelhante à nossa. Numa cidade que fica 40 minutos de onde ela mora. Diga assim, fala assim pro irmão que está assim, meu irmão,
Lá o negócio não é fácil não, filho. 40 minutos de carro para chegar. Ou você acha que na cidade onde ela mora tem? É que não tem, por isso que ela está procurando uma. Aí ela, conversando com a gente, disse, olha, o bom disso é que nós vamos formar novas amizades. Precisa pegar 2 ônibus e depois, precisa pegar 2 ônibus, aí quando chega tem que andar mais 2 quilômetros para chegar na igreja mais próxima da casa dela. E olha que está morando numa região populacionalmente alta, certo? Mas ela disse, porque aí a gente vai fazer amizade com outras pessoas, né? Ampliar o nosso relacionamento e tudo mais. Porque ela está encontrando a família de Deus. É uma das coisas importantes é que nós somos família de Deus. Segundo e penúltimo, temos acesso a Deus. Romanos 5, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificado é tornar-se justo. Eu e você, diante de Deus, éramos vistos de maneira como injusto, mas o sangue de Jesus veio para nos justificar na presença de Deus, e por conta disso eu tenho agora paz com Deus. Eu tenho respeito, obediência, mas eu não tenho mais medo de Deus. Está entendendo, amados? Respeito, obediência. E o último, embora teríamos outros, os benefícios da reconciliação é a certeza da salvação. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí eu pergunto, todos nós aqui já estamos reconciliados com Ele, através do sangue de Jesus? Se estamos reconciliados, seremos salvos pela vida dEle, pela vida do Senhor. Amém, amados? Então, uma vez reconciliados, eu sou salvo pela sua vida. Quero terminar com uma ilustração muito forte e muito interessante também. Conta-se que havia 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. Ambos eram agricultores e moravam em fazenda. Um morava numa fazenda aqui, passava um riacho pequeno, o outro morava do outro lado do riacho. Eles cruzavam aquilo lá, se viam constantemente. Além de irmãos, eles tinham uma amizade muito grande. Eles cresceram juntos, trabalharam juntos, faziam muitas coisas juntos. Um dia, houve uma discussão entre eles. Diz a história que a discussão foi por algo aparentemente muito pequeno, muito simples. Mas a discussão ela tomou vulto, foi tomando vulto, e palavras agressivas foram lançadas. Algumas coisas antigas vieram à tona. E por conta disso, eles ficaram sem conversar por semanas a fio. Diga assim, semanas. E aquela raiz de amargura foi crescendo. Passou o tempo. Um dia, o irmão mais velho estava de manhã acordando, e ele ouviu alguém bater a porta. Ele disse, pois não. A pessoa do lado de fora diz, olha, eu sou carpinteiro e eu estou procurando trabalho. O senhor teria algum tipo de trabalho para mim? Ele disse, eu tenho. Aguarde um pouquinho aí. E o carpinteiro aguardou. E o irmão mais velho disse para o carpinteiro, meu amigo, é o seguinte, era um senhor já de muita idade. Você está vendo aquelas madeiras, aquelas tábuas bem grandes ali, bem altas? Estou vendo. Então, está ali no celeiro. Todo mundo sabe o que é um celeiro aqui? Celeiro é aquele lugar nas propriedades onde se guardava mantimentos, ferramentas e outras coisitas mais. E ele diz para o carpinteiro, você pega aquelas tábuas e você vai construir uma parede de tábua bem alta, bem ali, ó. Está vendo aquele riacho? O carpinteiro diz, estou vendo o riacho. Então, do outro lado mora um inimigo meu. Na verdade, ele é meu irmão. Mas nós discutimos de maneira tão ferrenha que eu não quero mais ver a cara dele. Eu não quero mais vê-lo. Vamos fazer assim.
Você topa? O carpinteiro, claro. Então disse o irmão mais velho: eu vou sair, eu tenho muitas coisas para resolver, mas eu vou voltar antes do pôr do sol, bem à tardezinha. Dá tempo? Dá tempo. Então o irmão mais velho saiu para os seus negócios, e antes do pôr do sol ele chega, e ele fica angustiado pela cena que ele vê. Ele estava esperando que aquele carpinteiro tivesse construído uma parede bem alta. Aquele carpinteiro tinha construído uma ponte. E ele disse: seu velho estúpido, o que é que eu pedi para você fazer? Eu não disse que eu não quero mais saber daquele irmão, meu irmão, não quero vê-lo nunca mais. E você construiu uma ponte. De repente, quando ele olha, no meio da ponte estava o irmão mais novo. O irmão mais novo que não sabia de nada do combinado entre ambos. Disse para o irmão mais velho no meio da ponte: meu irmão, eu sempre pensei que você era muito mais do que eu estava pensando. Por isso que eu amo você. Por isso que eu tenho esse carinho tão especial por você. Me perdoa de tudo que eu falei para você, porque você é muito mais do que eu imaginava. Você tem um coração bondoso, um coração generoso, um coração perdoador. Então o irmão mais velho saiu correndo e ambos se encontraram no meio da ponte. Jesus é essa ponte de reconciliação do homem com Deus. Jesus é a ponte da reconciliação. E então, conta-se a história que depois de se reconciliarem, depois de se acertarem, aquela ponte vai se transformar num lugar de passagem constante. Tudo voltou como era e melhor ainda. A amizade foi ampliada, o sentimento foi renovado. Às vezes, amados, o que nós precisamos não é construir paredes, mas pedir para que se construa pontes. Isso é reconciliação. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Hoje nós temos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala sobre reconciliação. Reconciliar é refazer algo que estava perdido. É trazer de novo a paz. A ceia é esse momento assim incrível para nós refazermos nossa paz com Deus e também paz com outros. É esse momento importante. Então vamos chamar aqui nossa irmã Hortelina. Alguém coloque aqui uma cadeira. A nossa irmã Lucinda aqui do outro lado. E vamos chamar dois irmãos hoje para nos auxiliar. Vamos chamar aqui o nosso irmão Donizete e a nossa irmã Neide para nos auxiliar aqui. Pode ser? Amém, amados? Então o irmão vai fazer como sempre 2 filas. Uma à direita, outra à esquerda. E nós vamos... Os irmãos podem fazendo já a fila, a irmã já está chegando aqui. A irmã Lucinda fica desse lado aqui, não é? Pode pegar aqui, minha irmã. Acho que está faltando algum... Ah, não, já está junto, oh meu Deus. Perdão, irmãos. Isso, podem pegar o pão e o cálice, estão juntos, né? Por favor. Isso daqui. Glória a Deus. Podem pegar o pão e o cálice. Voltando para o seu lugar, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo número 11. Em nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas essa ilustração falou muito forte. E parece-me que ela fala muito forte aos nossos corações, né? Oh Deus, que o Senhor nos dê graça para construirmos pontes, né? Em nome de Jesus. Pontes. Jesus é a ponte da reconciliação. Louvado seja Deus. Coloca aquele fundo aí, Jair. Em nome de Jesus. Nós escolhemos um hino da harpa cristã. O irmão Jair vai colocar, né? Enquanto os irmãos vão pegando o pão e o cálice, daí nós vamos participar todos juntos. Benefícios da reconciliação, paz com Deus, alegria no coração, saber que foi perdoado, resgatado. Todos aqui do lado direito já pegaram, irmãos? Louvado seja Deus, graças ao Senhor. Aleluias. Tu és bom, Deus. Glória a Jesus.
Oh, glória a Deus. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Ele nos convida a cear. Ele nos convida a ir para o meio da ponte. Ir para a ponte. E lá encontrarmos o nosso irmão mais velho. Sabe quem é o nosso irmão mais velho? É Jesus. E eu posso dizer para ele então: Senhor, o Senhor é mais do que eu pensei. O Senhor é mais do que eu imaginava, mais do que eu sonhei. Porque apesar de tudo que eu fiz, o Senhor está me aceitando, o Senhor está me renovando. Aleluias. Pode pegar, minha irmã. Oh, louvado seja Deus. Deus é bom. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. Deus. Dos que vão participar, alguém ficou sem receber o pão e o cálice? Todos pegaram. Feche seus olhos por um momento, em nome de Jesus. Talvez, alguém tenha chegado a esse lugar hoje, a esse lugar de culto, lugar, como disse a Pâmela, de pregação do Evangelho, lugar que prega a reconciliação do homem com Deus, de Deus com o homem. Mas talvez o teu coração, por alguma situação ocorrida, talvez você entenda a necessidade daquele irmão mais velho e daquele irmão mais novo. O irmão mais novo não sabia de nada, ele não estava entendendo o porquê daquela ponte. Mas Deus foi tremendo na vida daquele carpinteiro, que percebeu que ele estava ali com um propósito de construir não paredes, mas construir ponte. Aleluias. Em Cristo Jesus, eu fui chamado e você foi chamado para sermos ministros da reconciliação. Aqueles que constroem pontes, que possibilita a ligação do homem com Deus. Porque depois de ter a sua vida com Deus, o homem passa a experimentar a verdadeira vida, a verdadeira paz. Então, no nome de Jesus, nesta noite, não deixe de participar. Se porventura algo aconteceu, entristeceu, talvez o pecado entrou, peça perdão, vá até a ponte, vá até o meio da ponte, você vai ser recebido pelo irmão mais velho, que é Jesus. Ele é aquele que advoga a minha causa, a tua causa. É esse Jesus. Ele é a ponte verdadeira. Oh, louvado seja Deus. 1 Coríntios 11, verso 23. A seguir diz: soprou aqui o vento soprou, literalmente. Tirou do texto, mas a gente vai achar. Glória a Deus. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqueles que foram reconciliados com Ele têm prazer na volta dele, sim ou não? Tem prazer na volta dele. Então feche seus olhos por um momento e faça uma oração pessoal diante dele nesta noite. Se há algo que poderia impedir, qual o problema? Confesse agora. Coloque diante dele, ele é essa ponte. A ponte da inimizade foi destruída. Agora somos família, somos povo de Deus. Então pegue o pão e o cálice está nas suas mãos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor, de maneira tão clara, tão fantástica, nos ensinou nesta noite sobre a reconciliação.
Obrigado porque um dia o Senhor nos convenceu que somos pecadores, imerecíveis do reino dos céus do Senhor. Éramos inimigos e pecadores, fracos, como diz a tua palavra. Mas o Senhor, através de Cristo, teu Filho, construiu essa ponte que nos liga ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque agora somos reconciliados, justificados e temos essa paz contigo. E a tua palavra diz em um dos textos que nós lemos: estamos nessa graça fortalecidos. Que todos que aqui estão permaneçam sempre firmes nessa graça em qual confiamos. Senhor, abençoe de maneira especial cada coração. E se adentrou a esta casa alguém que precisa reconciliar-se, ó Pai, toque nesse coração. A tua palavra diz que as transgressões foram apagadas e tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Espírito Santo, toca nesse coração como nunca antes, para que haja reconciliação. Antes de participarmos desse momento, alguém que precisa, entende a necessidade de se reconciliar com Ele? Nesta noite, alguém que precisa reconciliar, refazer o caminho da paz com Deus. Ele é essa ponte, está disponível hoje. Antes havia uma parede que separava, agora tem uma ponte que une. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Estou feliz com esse Deus, viu, amados? Quem está feliz com esse Deus que em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo, diga glória a Deus. Estou feliz com o meu Deus, porque agora, de inimigo de Deus, passei a ser amigo dele, por meio do meu Senhor Jesus, que morreu naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Aleluia! Participemos todos do pão, em nome daquele que nos reconciliou. Oh, glória a Deus! Eu sinto uma alegria no meu espírito, amados. Eu sinto uma alegria na minha alma. Uma alegria que não pode ser comprada pelo ouro e pela prata. Mas é a alegria de alguém que pela fé foi reconciliado com Deus. Eu digo para você que para chegar até aqui, até esse dia de hoje, eu fui muitas vezes até o meio da ponte. Fui muitas vezes até o meio da ponte. Porque eu sabia que no meio da ponte, ou na ponte, havia alguém para me socorrer do outro lado. Muitas vezes eu fui até o meio da ponte. Quem já foi até o meio da ponte aqui? Se você não foi, glória a Deus, mas eu já fui muitas vezes. Levante o cálice assim e diga assim: pelo sangue do meu Jesus, eu sou reconciliado com Deus. Participemos todos do cálice em nome dele. Oh, glória a Deus. Agora eu gostaria de ouvir, e os céus gostariam de ouvir, três irmãos, que vão levantar a sua voz para glorificar aquele que nos redimiu, que morreu por nós e que nos reconciliou com o Pai. 3 palavras de oração em gratidão pela reconciliação. 3 irmãos, por favor, orem ao Senhor. Aleluia. Sim, ó Deus bendito. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Segundo irmão, levante sua voz e glorifica. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Sim. Aleluia. Aleluia. Isso é oração de gente que entende a palavra, que entendeu a salvação, que entendeu o propósito da reconciliação. Aleluias. Mais uma oração. Aleluias. Oh, glória a Deus. Sim.
Aleluia. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Sim. Oh. Sim, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, ó Deus. Obrigado. Oh, glórias. Aleluias. Coloque o copinho no seu banco aí e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia, amado. Levante sua mão para a bênção apostólica, mas antes repita comigo essa frase na fé. Diga assim: Senhor, de inimigo, de pecador, sem merecer o teu céu, através de Cristo, que me reconciliou contigo, agora eu tenho paz com o Senhor, eu tenho alegria no Senhor, eu tenho esperança no Senhor. Amém. Glória a Deus. Ah, sim, olha, domingo, amados, antes da bênção apostólica, nós vamos ter uma programação por conta do Dia das Crianças. Sim, então convide as crianças à sua rua, traga as crianças. Faça aí, seja esse embaixador do Ministério da Reconciliação, né? Traga em fé. E estará conosco o nosso irmão pastor Ismael Júnior, trazendo uma palavra para toda a família e também para as crianças. Amém? Então, aproveite para evangelizar durante essa semana, em nome do Senhor. Levante suas mãos. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e bendito Salvador, pela qual fomos reconciliados com Deus, o amor de Deus o Pai e o poder maravilhoso que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Santo Espírito do Senhor, seja com todos que aqui estão nos seus ares, com todos aqueles que creem, espalhados por toda a face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém. Eu vou contar até 3. Todos aqueles que estão felizes porque agora estão reconciliados com Deus, vão aplaudir mais uma vez forte esse Deus. Amém? 1, 2, 3.